Salve, bom dia. Eu queria fazer aqui umas reflexões com você sobre a palavra verdade e sobre algumas expressões que a gente escuta e outras que foi falado no passado. Uma em especial que foi falado num passado um pouco distante. A primeira expressão é aquela: a verdade dói e a verdade machuca. Você já ouviu alguém falar isso? Por que que uma pessoa falaria uma frase dessa? Que a verdade dói, que a verdade machuca. Se a gente for analisar nessa frase, o que dói e o que machuca não seria bom, porque ninguém gosta de sofrer, de passar dor, não é mesmo? Se a verdade dói e a verdade machuca, então ela não é boa e por isso é melhor viver na mentira, na falsidade, naquilo que não é verdade. Então a frase ela quer dizer isso. E você acha que isso é certo? Que o melhor é viver na mentira do que viver na verdade, porque a verdade dói, a verdade machuca? Então a gente pode perceber até aqui que é uma frase que ela não está bem ajustada, ela não está bem explicada e ela não está bem coerente, né? Por quê? Eu não gosto de sofrer, mas eu também não gosto de ser enganado. Então a verdade machuca e a verdade dói. Eu não gosto de sofrer. Então a verdade não é boa porque ela me faz sofrer. Mas eu também não concordo e não gosto de ser enganado pela mentira. Então a mentira também não é boa. E agora? A verdade não é boa porque machuca e dói. E a mentira também não é boa porque ninguém gosta de ser enganado. E aí? Como é que a gente resolve esta situação? A gente está falando de verdade, mas para falar de verdade eu tenho que saber o que significa essa verdade, o que é essa verdade. Mas antes disso, né, para a gente refletir também e preparar o terreno, você está me vendo porque tem essa capacidade de ver, a sua visão está funcionando. Você está me escutando porque os seus ouvidos estão funcionando. E você está me entendendo porque você sabe, você conhece o idioma português, que é o que eu estou falando, a linguagem português. Se você não soubesse português, você não estaria entendendo nada, você não saberia aquilo que eu estou falando. Já que você sabe o português, você tem capacidade, você tem condições de entender as palavras
que eu estou falando. Por que que eu disse isso? Por que que eu falei isso? Para a gente começar pelo início e pelo mais importante e essencial, que é o saber. A condição de você conhecer o idioma português te dá capacidade para você saber. Se você não soubesse, não teria condições de entender a mensagem, de entender esse vídeo. Tudo isso para dizer que o saber é fundamental, essencial. Então, voltando à questão da verdade, eu preciso saber o que é essa verdade. Porque quando eu falo que a verdade dói e a verdade machuca, eu estou falando, mas eu não defini o que é a verdade. Porque a verdade já foi dita há um tempo atrás que ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A frase foi dita conhecereis. A frase não foi dita acredite, na verdade ela vos libertará. Não, ela não foi dito acredite na verdade. Ela foi dita conhecereis a verdade. E aí sim ela vos libertará. O que quer dizer que eu preciso saber o que é essa verdade para ela me libertar. Então, eu tenho a palavra verdade, que eu não sei o que é, e eu tenho aí também aparecendo a palavra liberdade, libertar. A verdade eu tenho que saber, mas eu tenho que saber o que é ela. Sabendo esse conteúdo da verdade, que é um conhecimento, que é um saber de alguma coisa ainda que a gente não falou, mas esse conhecimento, provado por isso que é a verdade, ele vai me libertar. Só que libertar do quê? Libertar de quem? Então aí aparece mais uma segunda palavra para analisar que está vinculada com a verdade. Está vinculada com o saber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará, a princípio, do desconhecimento desse conhecimento da verdade. Por exemplo, eu estou numa floresta, fui soltado, fui fazer uma trilha e me perdi numa floresta. Eu não sei o caminho para sair dessa floresta. Eu estou perdido. Eu não tenho nenhuma orientação. Eu não consigo sair desse local. Eu estou perdido. Eu não consigo me libertar. Por quê? Porque eu não sei onde eu estou. Eu não sei como sair
dessa floresta em que eu estou perdido. Então, se eu souber o caminho verdadeiro da saída dessa floresta, eu vou me libertar deste local que eu não quero ficar, porque não é o meu local a floresta. Eu fui até a floresta e me perdi. E eu não quero ficar na floresta. A floresta não é o meu habitat natural. O meu habitat natural é outro. Então, se eu souber o caminho, eu consigo me libertar dessa situação, desse local que não é o meu local natural. Como a nossa vida, que é passageira e provisória. Não é o nosso local verdadeiro, o nosso local eterno, né? Por isso que a gente sofre e por isso que a gente morre, né? Se transforma. Então, por esse exemplo, a gente pode comparar. Liberdade tem a ver com conhecimento, tem a ver com saber. Mas que saber? O saber verdadeiro. O saber de causa, não. O acreditar. O acreditar não me liberta, porque o acreditar é uma crença. Acreditar e esperança não liberta ninguém e nem pode libertar, porque você não pode comprovar essa verdade. Ele fala em conhecer a verdade, ele não fala em acreditar na verdade. Então eu preciso do saber verdadeiro, da verdade. Aí sim, este conhecimento da verdade vai me libertar. E qual é o conhecimento da verdade? O que é a verdade? Que tanto é falado, foi falado e nessa frase foi falado. Este ser que falou essa frase, conhecereis a verdade vos libertará, também falou outras coisas, tipo, ele disse para aqueles que o acompanhavam que ele poderia falar mais coisas da verdade para eles, mas que não falava porque eles não tinham capacidade e condições de entender o que ele tinha para dizer. Então não adiantava nada ele falar se os outros, se os que acompanhavam não tinham condições de entender. Mas ele disse que viria quando ele fosse, e por isso ele foi naquele momento alguém que, sim, traria a verdade e explicaria a verdade. Quando viesse, a gente saberia de toda a verdade. Então ele estava falando do Consolador. Quando viesse o Consolador no futuro, ele sim traria todo o conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Que naquele momento nós não tínhamos condições de entender, de saber. Se nós não tínhamos condições de entender e de saber, é porque nós ainda não estávamos
preparados para receber esse conhecimento, para entender, para aceitar essa verdade, este conhecimento. E para muitos, a verdade, ela dói, a verdade machuca. Por quê? Porque esse conhecimento é um conhecimento natural. É um conhecimento que ninguém sabia. É um conhecimento novo. É um conhecimento do terceiro milênio. E o que é novo é desconhecido. E o que é desconhecido não é aquilo que eu pensava ou imaginava ou estava acostumado ou gostava de fazer. Então eu venho vivendo a minha vida desde sempre, olhando tudo sem saber porquê e sem saber para quê, e acostumado a viver aqui, neste local, tendo a minha rotina e as coisas, fazendo aquilo que eu gosto e aquilo que me dá vontade. E por muitas vezes, pelo desconhecimento, da ignorância, que é natural até que chegue o saber, vivendo dessa forma artificial, desconhecido de tudo, achando que a vida é essa mesma que a gente vê, imagina e pensa e gosta. Mas o que acontece? A natureza, ela tem o seu sentido, ela tem o seu porquê. A natureza nos cria, nos alimenta, nos sustenta, ou seja, nós somos totalmente dependentes do meio, da natureza. E a natureza segue o seu rumo, a sua evolução, como tem que ser. Independente se o ser humano vai gostar, não vai gostar, está acostumado ou não está acostumado. Vai fazer o que tem que ser feito. Essa caminho, digamos assim, essa evolução natural da natureza, ela vai acontecer. Independente de a gente aceitar, querer ou não querer saber ou querer viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Então aí a gente pode já entender por que que a verdade ela dói, por que que a verdade ela machuca. Porque existe o natural da natureza que comanda tudo e comanda todos, e existe a nossa vontade que, por não conhecer esse natural, a gente vai contra. E a gente não quer aceitar algo que a gente não tem como alterar, que é o natural da natureza, que é a verdade, que é a causa disso tudo existir. Porque a gente sabe que tudo que existe tem uma causa, tem um porquê. E se eu vivo desconhecido, ignorando as causas, observando apenas os efeitos, eu vivo à margem dessa natureza. E viver à margem da natureza é viver contra a natureza e contra si mesmo. A regência da natureza é suprema, ninguém pode ir contra a natureza. Comanda tudo e comanda todos e vai levar todos para onde tem que ser.
A regência da natureza, ela é a regência da verdade. A regência da natureza não é a regência do animal racional que não se conhece e não conhece o mundo onde ele está vivendo. E a verdade dói porque o animal racional, o ser humano, ele não quer respeitar os limites, ele não quer saber como as coisas funcionam de verdade. Ele não quer saber. Por isso que muitos querem acreditar. O acreditar, ele não vai te comprovar nada. Vou te dar um outro exemplo que a gente faz aqui na nossa rotina, mas que em outras situações a gente não faz. Por exemplo, eu tenho um contrato aqui e vou te entregar esse contrato. Só que eu vou pedir para você não ler esse contrato, apenas assine para mim esse contrato em branco. Você vai assinar esse contrato em branco sem saber o conteúdo do contrato em branco? Ou você vai acreditar em mim e vai assinar esse contrato? Não. Você vai querer saber o conteúdo do contrato. Você não vai querer acreditar. Porque nesse contrato pode ter muitas coisas. Aqui de baixo, por exemplo, pode ser um contrato que diga que você não tem direito mais a nada, por exemplo, dos seus bens aqui de baixo, enfim, das coisas aqui que a gente negocia. Então, para as coisas aqui de baixo, materiais, você quer saber. Tudo que tem no contrato você quer saber antes de assinar. Agora, do conhecimento natural, você prefere acreditar do que saber. Prefere acreditar em histórias, em contos, em lendas, do que saber a verdade como ela é. E isso a gente pode provar muito facilmente. De que forma? De como a gente se comporta diariamente. Você diz que quer saber da verdade, assim como foi dito, conhecereis. Mas você está procurando onde? Você está procurando a verdade? Talvez você não esteja procurando a verdade. E aí, se eu não procuro a verdade, como é que eu vou saber da verdade? Eu não tenho como saber da verdade se eu não procuro a verdade. Se no meu dia a dia eu prefiro a mentira, eu prefiro viver naquilo que eu penso, naquilo que eu imagino, não tendo a mínima consideração, não tendo o mínimo respeito com a natureza, que cria, que sustenta, que alimenta e que nos mantém. E no natural está a verdade.
Mas eu não quero saber do conhecimento natural. Eu quero saber do conhecimento artificial. Aquilo que eu estou acostumado a fazer e aquilo que eu gosto de fazer. O que eu não gosto de fazer e o que eu não estou acostumado, eu não quero saber. Não é assim? Se fosse diferente, você estaria agindo diferente. Agora, o natural existe? Natural e verdade tem alguma coisa a ver? Tem alguma relação a ver? O natural com a verdade? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu preciso conhecer. O acreditar. Ele não vai. Você não vai saber acreditando. O acreditar, ele não tem base. Ele não tem lógica. Ele não tem prova. E ele não tem comprovação. O saber, sim. O saber verdadeiro, sim. Ele te dá a base, te dá a prova e te dá a comprovação. E a fase do terceiro milênio chegou. Como foi anunciado lá atrás, o conhecimento da verdade já está entre nós. O Consolador já está entre nós. O conhecimento da nossa origem já está entre nós. A verdade é essa. A verdade é você saber quem você é. A verdade é você saber de onde veio. A verdade é você saber o que você precisa fazer, para onde você vai, como você vai e por que você vai. Essa é a verdade que tanto se falou e que o ser humano nunca encontrou, nunca pôde encontrar lá atrás, por falta de capacidade e por não está disponível ainda esse conhecimento. O conhecimento, como eu já falei, da nossa fábrica. Não o conhecimento dos efeitos e feitos das experiências terrenas. As experiências terrenas, elas têm uma causa. O ser humano tem a causa. E para libertar o ser humano, ele precisa do conhecimento da origem, da causa dele. E somente quem fez, somente da fábrica, é que poderia vir essa libertação do ser humano que está preso aqui embaixo nessa floresta, desorientado, e sem orientação ele sofre. E sem orientação ele morre, e sem orientação a vida aqui é um inferno. Ninguém se entende e a violência machucando todos. E é o que todo mundo sempre viu e está acompanhando. Então, para se libertar é preciso da verdade. A verdade é o conhecimento da origem, é o conhecimento do porquê de tudo. Sabendo o porquê,
Onde vai estar a dificuldade? Sabendo o que vai acontecer, sabendo o que aconteceu, sabendo o que eu tenho que fazer, sabendo que ninguém está mais sozinhos, porque a ligação dos dois mundos já foi feita. Se o conhecimento da redenção universal está na Terra, é porque ligou o superior com o inferior, que somos nós. Somos nós de origem racional, a nossa origem é racional, a nossa origem é superior. E se o conhecimento de cima ligou embaixo, é porque a hora chegou do desencanto e a porta está aberta. Só depende de você, só depende de cada um saber. E onde está esse conhecimento para mais rápido se conhecer? Na obra de cultura racional, na obra Universo em Desencanto, obra do racional superior, obras dos habitantes do mundo racional que vieram nos libertar, que vieram nos desencantar. Tá aí a verdade das verdades. Salve!